A paz do Senhor, para você que está ouvindo este vídeo, eu quero saudar você com a paz do Senhor e estar aqui hoje, meu esposo, o presbítero José, para trazer para você algumas referências sobre depressão. Amém? Graças a Deus. Quero saudar a você, irmão em Cristo, com a paz do Senhor Jesus. E você que porventura não conheceu Jesus ainda, mas de repente está vivendo o problema, né? Que nós vamos expor aqui hoje. Eu senti no meu coração de comentar sobre esse assunto. O assunto, gente, é depressão, tá? A depressão, você tem que entender, viu? Que a depressão é uma doença, tá? Na maioria evangélica, no meio dos cristãos, alguns cristãos menos informados, eles dizem que é demônio, tá? Mas eu quero dizer afirmando, tá? Afirmando que é uma doença. Eu vou estar explicando aqui onde se localiza essa enfermidade. Claro, né? Que o diabo, ele se aproveita do problema. O diabo, ele pega de tabela o problema aí, tá? Mas depressão é enfermidade, é distúrbio mental, tá bom? Aí o que o diabo faz? Ele trabalha do lado de fora. Ele trabalha falando no ouvido da pessoa que tem a depressão, tá? Então por isso que pessoas que têm a depressão, ela manifesta alguns sintomas negativos, mas não é totalmente demônio. Até porque pessoas que estão com esse problema, né, de depressão, às vezes tem até vergonha, né, mano? Verdade. De pedir oração. A pessoa tem vergonha de pedir oração com medo, né? De como que a pessoa vai orar. Porque não vai manifestar, tá? Não adianta querer orar, né, para uma pessoa em depressão, achando que vai manifestar um demônio na vida da pessoa, não. Porque o demônio está trabalhando do lado de fora. Ele pode até se afastar um pouco quando tem alguém orando, mas depois ele volta para atormentar e continuar atormentando, tá? Deixa eu falar para você aqui. Eu peguei, gente, não baseado no meu pensamento, mas eu peguei dados com o pastor Antônio Júnior, né, que é um homem de Deus, é um homem experiente nessa área, e peguei também com o pastor Lamartine Porcela, tá? O Lamartine Porcela, ele é doutor, né? Ele é doutor, ele tem um doutorado aí em teologia, é um homem muito sábio, né? Que também me trouxe alguns dados dessa doença, tá? Então estou baseando-me neles. Olha, gente, assunto depressão é um distúrbio do cérebro, tá? É um distúrbio do cérebro. É um neurônio, gente, do cérebro, tá? É um neurônio do cérebro, que são células do cérebro. Entre um neurônio e outro, tem uma fenda, uma vaga, que é o espaço onde opera muitas vezes o mal através de pensamentos, tá? Então a depressão ela é provocada assim, é um distúrbio na mente, tá? No cérebro, são dois neurônios, um do lado, um do outro na cabeça, no meio tem uma vaga, e nessa vaga do meio dos dois neurônios, para uma pessoa normal que não tem depressão, no meio dos dois neurônios tem algo no meio ali que é como se fosse uma faísca. Então essa faísca, ela trabalha quando a pessoa pensa, quando a pessoa tem que tomar uma decisão, quando ela tem que procurar alguma coisa, quando o cérebro tem que trabalhar. Então essa faísca no meio dos dois neurônios, ela atiça os dois neurônios e a pessoa vem a pensar certo, tá bom? Agora a pessoa com depressão, aonde está a faísca ali está fraco. Então os dois neurônios, no meio a faísca está bem fraquinha, então a pessoa ela tem lentidão na maneira de pensar. Tanto é, né, que foi constatado, tá, que quem tem depressão, ela tem a chance de pensar 40% menos, tá? Ela pensa 60% só. Só 60% que age no cérebro. Teu cérebro é lento, não é? É. A Liliana está vivendo esse problema, gente. Então é um problema que ela, como esposa minha, eu sei como é que é a coisa, tá?
ela tem lentidão para pensar, tá? Depois eu vou passar para você os sintomas, né, de quem sofre com depressão, tá? Se alguém do teu lado, aí ou você mesmo, né, tiver com algum desses sintomas aqui, você tem que procura um médico, tá bom? Que é um psiquiatra, tá? O psiquiatra é um médico apropriado para lidar com isso, porque ele está acostumado a mexer com uma cabeça, com o cérebro, tá bom? A depressão profunda, gente, ela faz com que o cérebro trabalhe 40% a menos. Ou seja, né, a pessoa fica 40% mais lenta em tudo. Em tudo ela fica lenta. Vai tomar uma decisão, ela fica pensando. Vai fazer algum serviço em casa, ela não tem ânimo para fazer, tá bom? Porque esses 40% atinge a cabeça toda, tá? Ela fica muito lenta. O remédio, gente, para depressão, ele serve e atua entre um neurônio e outro, tá? O remédio para depressão, né? Ele trabalha bem no meio dos neurônios. Ele vai ajudar a ativar essa faísca que tem no meio do neurônio. É por isso que quem tem depressão tem que procurar ajuda, assim, do médico, tá? Tem que procurar um médico psiquiatra e ele vai receitar o remédio certo para poder fazer com que essa faísquinha aí comece a operar mais, tá? É físico o negócio, viu? Não é espiritual, mas sim físico. Você quer uma prova, você vai e faz um raio-x. Vai, né, numa clínica onde mexe com cabeça, tira uma chapa lá para você ver. Vai constar lá, tá bom? Falha no meio dos dois neurônios. O neurotransmissor, gente, o neurotransmissor é algo com eletricidade, ou como eletricidade, que opera dando choque entre um neurônio e outro, tá? Essa faísquinha no meio dos dois neurônios chama neurotransmissor, tá bom? É uma coisinha que dá uma faísquinha entre um neurônio e outro, tá? Essa faísquinha aí, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, você está andando numa rua, aí você quer saber de um endereço. Alguém vai explicar, ó, você vai nessa rua aqui direto, quando chegar lá embaixo, você entra à direita. Você vai andar aquela rua toda, quando chegar na rua atravessando, o neurônio, tá? Aquela faísquinha vai piscar lá para dizer para você entrar para a direita, que foi a informação que entrou no seu ouvido e foi para o cérebro. Então a faísca, ela atiça lá e o neurônio faz você pensar melhor, pegando o caminho certo. Eu já não tá bom? guardo. Então, mas porque tá lento. É. Aí a depressão, ela deixou essa faísquinha fraca. Tá fraca, então tá 40% mais lenta. Olha, gente, é importante, tá? Presta atenção no que a gente tá colocando aqui, porque é de Deus, tá? Por quê, irmão, né? É como a gente já falou, às vezes você tem medo de pedir oração, porque tem gente menos informada que diz que é demônio. Aí vai pôr a mão na cabeça, vai começar a querer expulsar demônio e a pessoa passa vergonha. Quer dizer, a pessoa que recebe oração, além de estar com depressão, vai sair totalmente envergonhada, porque não é demônio. Não é demônio, gente. O demônio, para começar, irmão, entra na vida da pessoa quando ela está em pecado. Não é? O demônio entra na pessoa quando ela está em pecado. Como que pode, então, né? A pessoa em depressão, não. A depressão é uma enfermidade, tá? Tem a Liliane, né, que já fez missão, é missionária, foi consagrada. É minha esposa, é obreira. Nós conhecemos uma outra missionária que teve depressão, né? Há quanto tempo atrás? Ah, mais ou menos 1 ano. 1 ano atrás ela teve depressão. Aí ela tomou remédio, recebeu oração, tratamento, né? Ela melhorou, mas agora voltou a depressão de novo na vida dela. É. Então não é demônio, gente, tá? É um demônio, sim, que trabalha do lado de fora. Ele trabalha do lado de fora da vida da pessoa e sopra no ouvido, tá? Para ela fazer coisas que não deve fazer. Depressão, gente, nós vimos que é doença, né? E tem que ser cuidada por um médico. E esse médico é um psiquiatra, tá? Por quê? O psiquiatra, ele sabe, né? Como cuidar do problema do cérebro, tá? Ele sabe que remédio indicar nesse problema, tá? Dá uma olhadinha para mim lá no tempo, eu tô meio perdido aqui, tá certo, gente? Olha, somos dotados, gente. 9 minutos. 9.
Agora 10. 10, tá. Olha, gente, uma informação bastante importante para você que vai estar vendo esse vídeo. Olha, somos dotados, gente, de 3 coisas. Uma trindade, né? 3 coisas. Nós somos dotados de corpo, que é a parte física, né? Corpo, matéria. Somos dotados de alma. A alma nós já trouxemos, né, um vídeo no YouTube falando sobre alma e espírito, porque muita gente faz confusão entre alma e espírito. No vídeo a gente trouxe, né, o que é alma, o que é espírito. Então somos dotados de corpo físico, matéria. Somos dotados de alma. A alma é sentimento. A alma é que sente dor. A alma é que sente tristeza. A alma sente alegria. E somos dotados de espírito, que é o fôlego de vida. Tá? Então por que eu peguei essas 3 informações aqui? Para você entender que a depressão ela vai atingir no cérebro, que é parte do corpo. Tá? A depressão vai atingir aquela faísquinha, né? Aquela faísquinha que tem um nome aqui complicado, né? A faísquinha chama neurotransmissor, tá? A depressão ela enfraquece essa faísquinha aí entre os 2 neurônios que trabalham na parte do corpo, matéria, no cérebro, matéria, tá? Matéria, tá bom? Aí o que precisa? Quando a matéria é afetada, irmão, automaticamente a alma também é afetada. Porque quando você sente dor, afeta a alma. Quando você sente tristeza, afeta a alma. Você ia fazer uma pergunta para mim? Não, eu vou fazer ainda. Você está entendendo? Então, por isso que precisa um tratamento certo. Você, quando vai numa clínica, chama um psiquiatra, ele vai cuidar do corpo, parte matéria, com remédio para matéria, com remédio para ativar essa faísca entre os 2 neurônios do cérebro. Tá bom? Mas a alma vai precisar não de remédio. A alma vai precisar do quê? De aconselhamento pastoral, aconselhamento de um homem de Deus, aconselhamento de uma mulher de Deus, aconselhamento de uma pessoa que tenha conhecimento do mundo espiritual. Por quê? Para saber lidar, gente. Porque não é qualquer cristão que sabe lidar com isso, não. É como nós dissemos aqui, irmão. Tem cristão que não adianta pedir para ele orar. Ele vai orar e vai começar a querer expulsar demônio. Eu estou falando que a Liliane, eu sou marido, ela é minha esposa. Eu fico abismado quando chega alguém, sabe? Um obreiro, uma obreira, né? Diz que é obreiro e fala que é demônio, que tem que expulsar. Não. É distúrbio mental. Eu sei disso. Eu sei disso. Agora, eu sei também que através do distúrbio mental, o diabo se aproveita disso aí. Então eu oro, né, pelo espiritual, mas tem que tomar remédio para ativar, né, aquela faísquinha entre os neurônios. E tem gente que fala para mim jogar os remédios fora. Acho. Como que vai jogar o remédio fora, gente? Né? Não, tá? É um tratamento que depende da medicina da terra, mas depende de oração. Os 2 têm que andar junto aí, tá bom? Tem casos, né, eu vi, né, o Lamartine Porcela, que é esse doutor em teologia, ele falou que conheceu uma pessoa que passou muitos anos só recebendo oração e não melhorava. De repente começou a tomar o remédio, aí sim melhorou, porque o remédio foi atuar ali no meio dos neurônios, tá certo? Aí a pessoa melhorou, tá bom? Eu ia te perguntar, o que foi mesmo que eu ia perguntar que eu esqueci? O que eu acho quando a pessoa vem expulsar demônio? É justamente o que a gente tá falando. O que você acha? Como é que você se sente? Eu me sinto triste. Triste? Não, por quê? Vai passar vergonha. Exatamente. Como que um crente vai estar com demônio, gente? Como que um crente vai estar endemoniado, gente? Não tem cabimento isso. Então, quando você encontrar uma pessoa que está em depressão, ou você mesmo tomar a depressão pegar você tem que entender isso. Se for orar por uma pessoa que está em depressão, você pede ao Senhor para Deus ungir o ouvido dela, para o diabo não trabalhar no ouvido, porque do ouvido vai para o cérebro. Eu vou passar aqui quais são os sintomas de uma pessoa que está em depressão. Aí você vai ver que é o diabo trabalhando aí, tá? Salmo 18, irmão, tem algo na Bíblia, viu, gente?
Tem pessoas na Bíblia que passou por esse problema. Salmo 18, no verso 4. Aqui é um dos sintomas da depressão. Tá? Aqui Davi, né? Davi também teve esse momento de depressão. Vamos rápido, senão nós ficamos muito tempo. Eu separei para ganhar tempo. Eu já separei para ganhar tempo. Salmos. Cadê Salmo aqui? Eu separo. Cadê? Eu não separei Salmo? Salmo 18? Vamos lá então no Salmo 18. E aí, Salmo 18. A Bíblia tem um monte de referência, eu peguei só 3. Mas está perdendo tempo. Salmo 18, verso 4. Presta atenção, ó. É sintoma de depressão. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristeza de morte. Não é uma tristeza comum. Não. É uma tristeza parecida com morte. Assolou o salmista. Tá bom? Isso é um momento de depressão. A tristeza profunda. Aquela tristeza, né, que quer consumir você. Não é uma tristeza passageira, mas é uma tristeza duradoura, tá? Vamos ver também, irmão, Mateus. Não, vamos deixar Mateus. Vamos ver 1 Reis, verso 4. Elias, gente, profeta Elias. Veja bem o profeta Elias aqui com medo de Jezabel, a depressão pegando ele, para onde ele foi? Qual que é o capítulo? 1 Reis. Você não põe o Jesus capítulo. não pôs. Meu Deus. Mas eu vou dizer aqui, tá? Depois eu lembro, né? Aí, ó, falei. 1 Reis, tá? É lá no verso 4 de 1 Reis. Elias correndo de Jezabel. Vai dizer, gente, que Elias foi para o deserto. Agora, irmão, se alguém está com medo, e é um medo normal, ela tem que buscar ajuda em alguém. Isso é um medo normal. Quando a pessoa está com medo de alguma coisa, ela quer estar com outras pessoas, para afastar o medo. Mas Elias aqui, ele procura o deserto. O deserto aqui, irmão, vai provocar solidão. Então, quando a pessoa tem medo e procura deserto, procura o quarto escuro, procura um lugar isolado, isto é indício de depressão. Ela está com medo, ao invés de procurar pessoas, né, para afastar o medo, ela procura lugar sozinha, ela fica solitária. Deixa eu falar uma coisinha aqui. A minha depressão, gente, estava tão profunda que eu esquecia de pentear o cabelo e o cabelo ficou tudo com nó, né? Paçocado. Paçocado. Teve que cortar. Eu tive que cortar o cabelo. Eu não penteava o cabelo. Tem uma outra referência aqui, gente. O personagem chama-se Mefibosete. 2 Samuel 9, verso 8. Não precisa nem procurar, mas não vai dar tempo, tá? 2 Samuel, capítulo 9, verso 8. Mefibosete, ele cresceu num lugar e Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Você sabe que uma pessoa deficiente é uma pessoa muito criticada. Mefibosete, ele cresceu dessa maneira, criticado. Mefibosete era uma pessoa frustrada. E a Bíblia vai falar que quando o rei Davi foi procurar alguém para ajudar, ele descobriu Mefibosete. Mefibosete era meio parente de Davi. Então, quando Davi, o rei Davi, manda trazer Mefibosete, Mefibosete falou: não, eu não posso ir não, porque eu sou um cão morto. Eu me considero um cão morto. Olha a situação desse rapaz, se comparando com um cão morto. Ou seja, uma pessoa que não valia nada, baixa estima, uma pessoa negativa, achou que não merecia ser ajudado pelo rei. Isso é depressão, gente. A depressão coloca a pessoa para baixo. A depressão, ela deixa a pessoa frustrada. A pessoa não se sente nada. Tá bom? Deixa eu ver aqui uma referência. Ué, eu não coloquei as referências, mano. Acabei esquecendo as referências. Jesus amado. Mas dá para você falar algumas? Eu tirei 10, gente. 10, acabei esquecendo. Olha que coisa. Sim, dá para mim falar. Porque são 10 indícios, tá? A Liliane, ela tá vivendo esse problema. Então ela tá falando algo aqui que ela tá vivendo, tá?
Uma. Ó, esquecimento. Esquecimento. Solidão. Solidão. Angústia. Angústia. E será que eu vou lembrar de tudo? Lentidão para fazer as coisas. Lentidão. Lentidão. Para guardar as coisas na mente também não dá. Vontade de ficar no escuro. É verdade. Ela tem desejo de ficar dentro do quarto escuro. É depressão. Tem mais outros sintomas. É que eu marquei no papel e não estou lembrando. Medo. Só, mano, que é um medo, é que nem eu expliquei aqui. É um medo assim, a pessoa tem medo, mas não procura a companhia de outras pessoas. Não. É um medo que leva a pessoa a ficar só. Aí é onde entra o diabo. Aí é que o diabo se aproveita. Quando ela está sozinha, se sentindo sozinha, o diabo começa a soprar na mente. Aí é onde vem o suicídio. Aonde o diabo começa a trabalhar para a pessoa tirar a vida, para se matar. Quantos pastores não se matou, né? Então, já aconteceu muito isso. Nós vamos orar, já estourou o tempo. Olha, esquecemos. Esqueci o papel que estava anotado, gente. Mas é isso, tá? Depressão não é 100% demônio. Eu quero pedir pelo amor de Deus, saiba lidar com uma pessoa que está em depressão. Se você não souber lidar, não souber tratar dela, você vai piorar a vida dela, tá? Quem for orar por uma pessoa em depressão, pelo amor de Deus, saiba como orar, gente. Saiba como orar. Pede para Deus ungir o ouvido da pessoa que está em depressão, para que o diabo não fale no ouvido dela e ela venha fazer coisas ruins. Vamos orar. Senhor Deus, aqui nós estamos na Tua presença, tentando trazer, Pai, uma palavra de orientação a este povo. Pai, a pessoa que ver e ouvir este vídeo, que ela possa aprender, que este vídeo venha edificar a vida dela ou a vida de quem está vivendo o problema da depressão. Pai, nós te pedimos, agradecendo sempre no nome de Jesus para a Tua glória. Amém, gente? Amém. Amanhã o evangelista Joel vai estar na igreja com esse mesmo tema, depressão. Evangelista Joel vai estar na Assembleia de Deus Pentecostal aqui em Monte Alto, Avenida Antônio Conde, número 320. Ele vai estar trazendo ali um estudo sobre depressão, tá bom? Se você quiser estar lá, esteja lá, se não, entra no Facebook, tá? José Aparecido e Lili, nós vamos fazer a live, tá? E você pode vir em casa. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Jesus, 22 minutos aí.